Correio Debate de volta aqui no estúdio. A gente recebe a partir de agora o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, Oswaldo Trigueiro. Boa tarde, desembargador. Seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Dizer da alegria e o prazer de estar aqui com você para a gente debater alguns assuntos interessantes em torno da justiça. Eu quero saber dessa inauguração dessa sede do Núcleo Estadual de Justiça Regenerativa. Acontece sexta-feira em Campina Grande, é isso? Isso. Sexta-feira estaremos inaugurando o Núcleo Estadual de Justiça Restaurativa. Restaurativa. É um tipo de justiça alternativa. A gente está inaugurando essa sede. Começou lá atrás um trabalho muito interessante com o desembargador Márcio, aí que solidificou com o desembargador Saulo e agora fecha com o desembargador João Benedito, e a gente tem entregue essa sede, onde ali a gente vai debater alternativas para o sistema, vamos dizer assim, básico da justiça. São alternativas na situação de composição de conflitos, principalmente na área da violência, junto à infância e adolescência e junto também à violência doméstica. Para a gente explicar melhor ao telespectador, desembargador, que não está muito afeiçoado a esses trâmites judiciais, qual seria um bom exemplo para a gente aplicar no caso de uma justiça restaurativa? Você observa, Hermes, a situação, vou dizer, da violência doméstica, né? Que gera, vamos dizer assim, traumas muito importantes. E a justiça restaurativa, ela tem uma característica muito importante, que é a chamada oitiva de qualidade. É você ouvir com qualidade. É você fazer com que a pessoa possa contar a sua história. Por que dela chegou àquele ponto, aquele nível de agressão, aquele cume na relação entre homem e mulher, entre pai e filho, entre mãe e filha, ou a mãe e filho. Essa relação pode ser reconstruída. A partir de um ato de violência, a gente, com essa oitiva de qualidade e dá o pertencimento, a gente chega ao nível de reconstruir em que ponto? A conscientização do agressor, a história desse agressor, porque ele chegou naquele nível, e evidentemente isso, em ele sendo conscientizado, e aí é todo um trabalho dos chamados facilitadores da justiça, há toda uma técnica de abordagem para que consciente, o grande barato nisso é que a estatística mostra que eles deixam de reincidir. Na hora que tem essa ouvida de qualidade, eles passam a entender qual foi o alcance do dano causado e, além disso, a vítima, a mulher, ou o filho, ou quem quer que seja no ambiente familiar, e aí, para dar esse exemplo, ela tem uma satisfação, não só sob o vista de recomposição familiar, mas, acima de tudo, na satisfação de que aquilo, a justiça atuou e a justiça trouxe um resultado para aquela unidade familiar. Quando o senhor diz oitiva qualitativa, quer dizer, escutar as partes de uma forma mais detalhada, com acompanhamento, se for o caso, até psicológico, né, com psicanálise, com tudo mais, para entender de que forma se passou nesse ponto que eles chegaram para tentar restaurar vamos dizer assim, a relação como era antes. Você percebe, Hermes, que nessa atividade a gente traz o componente do humano, a humanização. Sim. Quem na justiça pensa, na hora de um conflito de ordem criminal, que você vai poder ser ouvido? Não. Ali há todo um protocolo, um medo, um receio, uma distância, e isso estigma. Isso, de fato, só tem um resultado. O resultado é, errou, puniu, e essa punição, pelo modelo atual, tem se mostrado extremamente ineficiente sob o ponto de vista de reincidência. Daí porque os casos no ambiente de infância, adolescência e na área criminal como um todo, que é alto índice de reincidência. Ok, no juridiquês a gente chama a aplicação da letra da lei, né? Da letra da lei, não é? A letra fria da lei. E a gente sabe que, infelizmente, essa prática ela está fadada ao insucesso na medida em que estamos aí, os presídios abarrotados, não é? Claro, cada caso é um caso. Existem situações de violência, de crime, que a gente precisa de uma oitiva ainda mais cautelosa, cuidadosa, para que se chegue. Mas existem muitos exemplos, inclusive de assaltos, roubos e outros tipos que, a depender do histórico da pessoa, você vai atrás do porquê, da razão. E dizer também, Hermes, que a justiça restaurativa, ela não tem apenas o condão de ser aplicada aí, no ambiente criminal da violência, mas ela pode também reforçar laços, conectá-los. Você veja, o instrumento que se utiliza é o chamado círculos de construção de paz. Existe um facilitador que conduz esse círculo entre pessoas. Eu fiz um curso recentemente, digo isso muito porque foi muito funcional,
e coloquei esse círculo de construção de paz. Eu fiz isso dentro do meu gabinete, dentro do gabinete do tribunal. Não tinha nenhum conflito, não tinha nenhuma desavença, mas a gente não conhecia as pessoas. E quando a gente passa a conhecer a história de cada um, a gente tem um resultado interno perfeito. E aí dentro do gabinete a gente explodiu de produtividade, a gente começou a ter um outro viés. Então são N os aspectos em que a gente irá atuar, mas diria, na linha do CNJ, a gente este ano entra com gosto nas chamadas escolas. Será a justiça restaurativa no ambiente escolar. Que é também importante e, aliás, um tema que vem bem a calhar, porque a gente está vendo aí, assistindo aí, algumas ameaças a grupos escolares, né, a escolas, Isso. Estabelecimentos de ensino. Os atos de violência, Os atos né? de violência. Mortes, Isso. agressões, bullying. Tem uma série de situações e a gente vai entender o porquê disso. Então, nosso foco, Hermes, será também identificar aqueles espaços, comarcas, cidades, núcleos em que a violência ela é latente dentro do ambiente escolar. E saber o porquê disso, e transformar essa realidade fazendo pertencimento a justamente esses ambientes. E quem serão os grandes facilitadores? Moradores de bairro, associações, professores dessas escolas, diretores, alunos, porque efetivamente é uma crescente. Nós temos visto a cada dia se propagar esse tipo de iniciativa de armamento dentro de sala de aula, isso é um problema. E essas pessoas têm um convívio direto, né, das comunidades, sabem da realidade de cada um. Sabem? Eu via outro dia um filme, né, revia, porque vi várias vezes, aquele Coach Carter, que é aquele professor de basquete que dentro de uma escola altamente desviante, ele consegue recuperar todos pelo esporte, mas fazendo com que eles entendam os valores, os princípios, aquilo que de fato importa na vida de cada um. É um pouco esse trabalho que a gente vai fazer. Alguns dizem que é uma coisa meio empírica, poética, mas não é. Eu digo a você, tem resultado. Eu digo a você que dará grandes resultados e é uma contribuição do Poder Judiciário efetivamente nessa modalidade diferente. Quantos núcleos desses tem hoje na Justiça Paraibana? Esse é o primeiro Esse núcleo. é o primeiro. Esse núcleo estadual é como se fosse o macrogestor da política de restauração dentro da Paraíba. Aí vamos entender agora os chamados centros de justiça restaurativa que a gente vai começar a propagar. Temos iniciativas que serão colocadas em João Pessoa e em Patos como projetos pilotos para que possam dar certo. E o objetivo é dar capilaridade pelo interior, né? Capilaridade, mas com passo a passo, Hermes, com tranquilidade, pé no chão. Nós não queremos pressa, né? Nós queremos efetivamente qualidade. Então, a inauguração dessa sede, desse núcleo, vai ser na sexta-feira? Sexta-feira, às 9 horas da manhã, lá na Vara da Infância, do Núcleo da Vara da Infância, vai ser no auditório. Teremos uma palestra da magistrada do Pará, que está vindo, Joseneide, para dar uma fala importante sobre isso. E teremos também a apresentação de casos práticos de sucesso no ambiente da violência que foi solucionado pela Justiça Restaurativa. Desembargador Oswaldo Trigueiro, obrigado pela presença aqui no Correio Debate, pela entrevista. A gente vai acompanhar, claro, a inauguração dessa sede e o trabalho que vai ser desenvolvido, que é muito importante e muito interessante para toda a sociedade. Iremos cobrar esse acompanhamento, porque a gente sabe que a imprensa é muito importante. Muito obrigado, Hermes. Obrigado. Daí o desembargador Oswaldo Trigueiro, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado.